anterior, a gente tratou a saúde pública durante o período desenvolvimentista. E agora a gente vai ver como que isso se desenrolou durante o período do regime militar. Lembrando que o Brasil tinha passado por uma ditadura durante a Era Vargas, acabado de entrar no período de redemocratização e agora novamente a gente estava sob um regime em que havia uma repressão dos movimentos populares e pouquíssima participação efetiva da população no rumo das políticas públicas. E como deixamos de ser uma república democrática e paramos de novo em um regime ditatorial? Bom, em 1961 foi eleito Jânio Quadros e seu vice João Goulart. E no mesmo ano, Jânio Quadros renunciou à presidência. E nessa época, as candidaturas eram independentes. Então, o vice foi eleito por uma parte da população e o presidente por outra. E João Goulart tinha um plano de governo totalmente oposto do presidente. Isso não agradou uma parte da população, em especial pelos projetos de governo do João Goulart. João Goulart propunha uma série de reformas de base e tinha uma preocupação social muito grande. E na época estávamos na Guerra Fria, então essa conversa de preocupação social estava muito próxima do comunismo. E isso era um fantasma muito forte na nossa história, que provocou uma grande satisfação na população e nas elites, lembrando que uma das pautas principais do governo João Goulart era a reforma agrária. Houve uma polarização e uma grande satisfação popular, inclusive com passeatas. E os militares, em 1964, depuseram João Goulart, que se exilou no Uruguai. Em 15 de abril de 1964, assume a presidência o general Castelo Branco, que foi o primeiro dos 5 presidentes que tivemos no regime militar. Durante esse período foram editados os atos institucionais, que foram decretos, normas, para aumentar o poder do regime e diminuir o poder político da população. Houve fechamento de partidos, eventual fechamento do Congresso, redução do poder dos tribunais, terminaram com as eleições diretas, reduziram o número de partidos para apenas 2, cassaram mandatos, instituíram censura, tortura, entre outros. Mas mesmo com a repressão, o governo precisava tomar medidas que garantissem sua popularidade e sua legitimidade. Nos anos 70, durante o governo Médici, ocorreu o milagre econômico. O Brasil pegou grandes empréstimos, aumentou o crédito para a população comprar bens de consumo duráveis, realizou grandes obras e assim aqueceu a economia industrial. Dessa forma, o país durante 5 anos cresceu cerca de 10% ao ano. Só que os efeitos econômicos do milagre tomaram uma década de desenvolvimento econômico, pois tivemos um grande aumento da inflação, o poder de consumo da população diminuiu e a desigualdade aumentou. Sem contar que o grande desenvolvimento industrial trouxe uma grande massa de imigrantes, especialmente do Nordeste para o Sudeste, que aumentou ainda mais os centros urbanos e de forma desordenada, com mais periferias. Então, com o fim do milagre econômico, os militares se encontram com um país em recessão e institucionalmente desgastado. E em 1974, Ernesto Geisel assume o poder e começa uma abertura democrática lenta, segura e gradual, de forma que os militares saiam do poder, mas sem que haja um revanchismo após a redemocratização. Vários atos institucionais foram revogados, inclusive o AI-5 em 1978. E em 79 assume o poder João Figueiredo, que foi o último presidente militar e que abrandou ainda mais o regime com a lei de anistia, que perdoou os crimes políticos tanto da oposição quanto dos próprios militares, que cometeram crimes horrendos contra os direitos humanos. Nesse período de reabertura, vários partidos políticos começaram a ressurgir e a serem fundados, como o PT, o PSC, o PSL, o PSDB, o PV, inclusive o PSL. Esses momentos finais da ditadura mostraram o desgaste do governo autoritário e a insatisfação da população com esse momento de opressão que eles viveram. E muitas manifestações ocorreram, como a greve dos metalúrgicos e dos sindicatos do ABC Paulista de 78 até 80 e o movimento das diretas já. Só que mesmo com toda essa efervescência política, os militares terminaram o regime da forma que planejaram, com a eleição indireta de Tancredo Neves e de José Sarney em 1985. O novo momento político trouxe consigo a instituição de uma nova Constituição.
Em 1967, foi promulgada a nova Carta Constitucional, possibilitada pelo AI-4, o Ato Institucional número 4, baixado por Castelo Branco e posteriormente modificada pelo próprio AI-5, o Ato Institucional número 5, e pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. Esses atos e a emenda deflagraram a ditadura em sua forma mais rígida, com amplo autoritarismo e censura. Foi na época de 1970 que o Brasil então tornou-se majoritariamente urbano, fruto do êxito rural provocado pelo milagre econômico brasileiro. Assim, nesse período, o regime militar era bastante popular, inclusive fazendo uso da propaganda do título mundial do tricampeonato da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970. Já na década seguinte, após as crises econômicas mundiais e o aparecimento de uma hiperinflação no país, houve o colapso do sistema econômico que legitimava o regime. O discurso do regime militar pregava por fazer o bolo crescer e só então dividi-lo. Mas essa receita não deu muito certo, acentuando as desigualdades e os contrastes da população nacional. Esse foi um período que antecedeu a criação do SUS, sendo que a saúde pública levou um grande revés. Já em meados da década de 70, crianças e adultos morreram por causas evitáveis, associados tanto à desnutrição e à falta de saneamento, como também a difteria, coqueluche, sarampo, tétano, poliomielite e doenças diarreicas, e muitas outras. Em São Paulo, a título de exemplo, a mortalidade infantil, que hoje é de 3,8 a cada 1.000 nascidos, chegou a 90 em 1977, após ter saído de 60 em 1961. Foi assim que a saúde, especialmente, tomou a dimensão da preocupação social que temos hoje. Falando um pouco sobre o cenário econômico do período militar, foi um período marcado por um crescente desenvolvimento da economia nacional. Foi um período conhecido como milagre econômico, onde o Brasil teve uma abertura para o mercado internacional e também houve uma potencialização no mercado consumidor nacional, onde surgiu vários empregos e a demanda comercial estava cada vez maior e mais desenvolvida. Mesmo com um intenso autoritarismo, o Brasil chegou a ser conhecido como alguns slogans como "Ninguém segura esse país" e "Pra frente Brasil". Esse período conhecido como milagre econômico na década de 70 no nosso país, ele foi proporcionado graças a uma ajuda financeira do capital internacional, fazendo com que o país se desenvolvesse tanto nacionalmente, a sua economia nacional, como também internacionalmente. Apesar desse milagre econômico no nosso país, com a internacionalização e expansão das nossas atividades, ficou marcado no fim desse período militar uma maior dependência do mercado financeiro internacional. O Brasil passou a depender mais das atividades econômicas de fora, fazendo com que a nossa sociedade passasse a segregar ainda mais, fazendo com que houvesse uma maior desigualdade social, onde poucos tinham muito poder aquisitivo e muitos tinham pouco poder, proporcionando conflitos sociais e reivindicações por melhores qualidades de vida. Vamos falar agora sobre as doenças endêmicas no período do regime militar no Brasil. À época, em 1968, não existia nada parecido com o Sistema Único de Saúde, o SUS que a gente tem hoje. Além disso, uma ínfima parte da população tinha acesso ao sistema de saúde, aquela parte da população que trabalhava e, por isso, acessava o INPS. Nessa época, havia grande ocorrência de doenças parasitárias infecciosas, como a diarreia e doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Na região norte, ainda havia grande incidência da hanseníase, ou como é chamado na época, a lepra. Na década de 70, cerca de 1 milhão de crianças morreram com doenças relacionadas à falta de saneamento básico, como, por exemplo, o coqueluche, a difteria e o sarampo. O crescimento das cidades também não auxiliava no combate a doenças transmissíveis. Numa tentativa de combater essas doenças, foi criado em 1973 o Programa Nacional de Imunizações, que tinha como combate principalmente o sarampo, a tuberculose, o tétano e o coqueluche, também a difteria, além de manter erradicada a varíola no país. Uma curiosidade é que na década de 70, mais especificamente em 1974, houve uma grande epidemia de meningite no país. Porém, as autoridades da época não reconheceram a doença e tentaram escondê-la. Mesmo assim, o surto foi muito grande e o governo, em busca de controlar essa e outras doenças virais,
fez uma parceria com o Instituto Mérieux da França, que construiu uma fábrica no Brasil para a produção e distribuição de vacinas. Oi gente, meu nome é Francesca e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre as principais políticas públicas desenvolvidas durante o período do regime militar, que foi dos anos de 1964 até os anos de 1985. Bom, para começar, no ano de 1967 foi criado um Decreto-Lei 200 que reformulava de uma maneira geral a organização da administração pública do país. Com relação à saúde, muitas medidas passaram a ser de responsabilidade do Ministério da Saúde, que foram a formulação da Política Nacional de Saúde, assistência médica ambulatorial, prevenção à saúde, controle sanitário e pesquisas na área da saúde. Assim, todas essas medidas elas se tornaram de responsabilidade do Ministério da Saúde. Com todas essas alterações, o Ministério da Saúde ele passou a se tornar um agente máximo de implementação e organização dessas políticas públicas de saúde, porque antes ele era apenas um aparato burocrático. A partir do fortalecimento do Ministério da Saúde, o Departamento Nacional de Doenças Rurais, criado no ano de 1970, ele foi substituído pela Superintendência de Campanhas de Saúde, a SUCAM, e dessa forma essa superintendência ela passou a atuar de forma permanente no controle das endemias existentes no país. Assim, em 1975 é criado o Sistema Nacional de Saúde, que foi o primeiro protótipo do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Mas o Sistema Único de Saúde ele só foi criado na década de 90. Assim, o Ministério da Saúde foi continuando com suas políticas públicas. E uma delas, e uma das mais importantes, foi a criação do Programa de Interiorização de Saúde e de Saneamento, que criaram vários postos de saúde nos pequenos municípios do Brasil, de forma a levar atendimento e medicamento à população que não tinha acesso antes. Assim, esse programa diminuiu altamente as taxas de mortalidade. Ainda durante o período militar, na questão da Previdência Social, os IAPs, que são Institutos de Aposentadoria e Pensão, foram substituídos pelos Institutos Nacionais de Previdência Social. Dessa forma, os INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, ele passou a ser de responsabilidade total do governo federal e assim, além de os beneficiários, além de receberem as suas aposentadorias ou pensões, elas recebiam também auxílio saúde. E assim, muitos contribuíram e aumentaram o número de beneficiários, que sobrecarregou o sistema, aumentando a demanda de médicos e medicamentos. Porém, ao invés de o governo direcionar as verbas públicas ao sistema de saúde público, ele direcionou essas verbas para o sistema privado. Assim, aumentou o complexo médico-hospitalar particular, o que aumentou também a dependência da população nesse sistema. Uma forma de controlar esse crescimento exacerbado dessas políticas privadas foi a criação, em 1978, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Esse passou a dar uma maior assistência aos trabalhadores que contribuíam. Dessa forma, houve sim um controle, mas ainda há o predomínio da atividade privada sobre a pública. É importante a gente sempre ter em mente essa visão crítica e prestar atenção no que foram os indicadores de saúde da época e como ocorreram, as manifestações populares em resposta a todos esses movimentos. Curta e compartilhe, porque essa informação é muito importante para que a gente entenda todo o caminho que o país percorreu nessa luta pela saúde pública justa e equitativa. Oi, gente, meu nome é Francesca. Olá, meu nome é Pedro Vilela. Olá, meu nome é Luísa Udi. Olá, eu sou Guilherme Eustáquio. Olá, meu nome é Cíntia Santos. Sou Rafael Publius e eu faço parte do projeto de extensão Saúde, Autonomia aqui também da UFMG. Beijo!